Oi, gente. Eu estou aqui para fazer a apresentação da minha defesa de trabalho de conclusão de curso, do bacharelado em psicologia. Meu nome é Glauco Pantoja. Meu trabalho está intitulado Revisão Sistemática da Literatura sobre Habilidades Sociais e Educativas de Professores no campo da Psicologia Escolar e Educacional. Minha orientadora era a professora Roberta Branco. Bom, em primeiro lugar, no campo da psicologia, segundo a Resolução 23 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia, a psicologia escolar e educacional é definida como uma especialidade. Portanto, por ser uma especialidade, trata-se de um campo teórico-metodológico específico que lida com questões educacionais do ponto de vista da psicologia. Então, esse campo ele é caracterizado por uma pluralidade teórico-metodológica, segundo Barbosa e Souza, 2012, né? Tem diversas outras orientações que nós poderíamos ter escolhido, mas eu fiz a seleção pelo campo teórico das habilidades sociais, que está coerente com a linha de pesquisa que eu procuro. É uma linha de pesquisa sólida, que já tem diversos trabalhos, diversos grupos hegemônicos que têm se apresentado nesse processo, tá certo? Dentro do campo teórico prático das habilidades sociais, existe, tá, uma subdivisão interessante, que é o conceito geral de habilidades sociais, que são comportamentos socialmente e culturalmente contingentes, que levam a uma melhora da qualidade da relação entre as pessoas, tá? E o conceito mais específico de habilidades sociais educativas. Tá? A diferença entre esses conceitos básica o que tem nas habilidades sociais educativas é que ela visa a intenção de que o outro aprenda, certo? E elas podem estar vinculadas a diferentes agentes educativos. Eu fiz a escolha pelo campo dos professores por uma razão específica. Agora, a primeira delas é que é uma pesquisa no campo educacional, algo que já está dentro do que eu faço, tá? Como pesquisa. Então, essa é uma das razões pelas quais eu fiz essa seleção. Tá? Então, tem diferentes formas e diferentes conteúdos, as habilidades sociais educativas de professores, de pais ou de outros agentes educativos, como, por exemplo, educadores de rua. Tá certo? Então, essa teoria, esse campo teórico prático das habilidades sociais, tá? Ele se ancora na filosofia funcionalista, ele tem essa visão filosófica. Aqui não cabe a gente discutir o porquê, posso elaborar uma outra apresentação sobre isso, mas aqui eu estou apenas classificando, tá? Ela está vinculada à teoria do campo teórico prático das habilidades sociais, e nós partimos da premissa do trabalho de Vieira Silva e outros de 2018, que é uma revisão de literatura sobre habilidades sociais educativas, que até 2018, né, a maior parte dos trabalhos em habilidades sociais educativas focava em habilidades sociais de pais e não de professores. Então, nós vimos essa lacuna a ser preenchida, que é a falta, até então, de pesquisas sobre habilidades sociais educativas de professores, um número muito diminuto de 3 pesquisas. Tá? E aí a gente quer saber se essas pesquisas evoluíram em número. Nós partimos do pressuposto de que sim, de que elas evoluíram em número. Então, os conceitos que vamos trabalhar principalmente são habilidades sociais educativas, professores e outros conceitos relevantes que possam vir a aparecer. Portanto, baseado nesse princípio, a gente quer saber como se caracteriza a produção acadêmica sobre habilidades sociais de professores na literatura brasileira no período entre 2018 e 2014, os últimos 6 anos. Então, o nosso objetivo geral é caracterizar a produção acadêmica sobre as habilidades sociais de professores na literatura brasileira no período de 2018 a 2024, tendo como objetivos específicos as etapas que nós vamos buscar para alcançar esse objetivo geral. Primeiro, descrever como o número de publicações na área tem variado ao longo dos últimos 6 anos, tá certo? Identificar temáticas e problemáticas mais investigadas ao longo do período supracitado, apontar metodologias de pesquisa mais frequentemente utilizadas nas produções levantadas e sintetizar os resultados do conhecimento produzido na área, portanto. Esses são os objetivos específicos do nosso trabalho. Portanto, tá, o evento que nós vamos analisar é a literatura sobre habilidades sociais educativas de professores a partir do ano de 2018, pautado no trabalho de Vieira Santos e outros, 2018. Esses e outros são o Delprete e Delprete, tá certo? Dois grandes ícones dessa área. Então, como justificativa, nós temos três. Tá? A relevância científica desse trabalho é que pesquisadores
precisam compreender o estado da produção sobre habilidades sociais e educativas de professores, sobretudo aqueles que vão trabalhar com isso. Alunos de mestrado, alunos de doutorado e mesmo docentes universitários que façam pesquisa ou pesquisadores de institutos de pesquisa precisam, né, ter esses dados à mão. A relevância acadêmica. Estudantes da psicologia escolar e educacional que precisem saber sobre o tema terão esse tema mais facilmente disposto em suas mãos de maneira resumida, de modo que facilite a busca desses sujeitos. Assim como, né, para a sociedade, os psicólogos e psicólogas escolares que usem o campo teórico prático das habilidades sociais terão essas informações à mão. Então, é primeiro importante a gente mencionar que no marco teórico, a definição de habilidades sociais ela não é única, tá? Ela parte de diferentes premissas. Existem dois campos hegemônicos, que são Delprete e o de Bolsonaro e Silva, os líderes desses campos, que se ancoram em premissas ligeiramente diferentes. Por exemplo, Delprete e Delprete se ancoram nos trabalhos do Michael Argyle, tá? Que tem uma abordagem mais eclética, que pega coisas ali do cognitivismo, tá? E Bolsonaro e Silva, que se embasa numa filosofia behaviorista radical, tá certo? Então, a gente pode resumir o marco teórico. Claro, esses conceitos eles não totalizam o campo teórico prático das habilidades sociais, mas eles são os mais relevantes aqui para nós. Tá? Primeiro, porque a gente está tratando aqui de uma definição que é funcional. Tá? Então, a gente se vincula, inclusive, à explicação inicial, né, ou melhor, a citação inicial ao funcionalismo, de que ela se baseia nos efeitos que produz ou na probabilidade de mudar de gerar uma mudança do comportamento. Nós não estamos interessados em transformar o mundo, por assim dizer, mas olhar como é que esse sujeito se adapta a esse mundo. Nós temos como habilidades sociais educativas comportamentos que são pró-sociais, ou seja, que são pró-interação social, que visam a aprendizagem do outro. Tá? Eles também são intencionais, eles não são desprovidos de intenção. Tá? Então, eles, numa filosofia, por exemplo, behaviorista radical, a Bolsonaro e Silva os enquadraria como o comportamentos operantes e, numa versão cognitivista, algo motivado, né? Um tipo de prática motivada. Então, tem quatro classes molares, tá? Que são vinculadas a outras classes moleculares. Primeiro, né, a de estabelecer contextos interativamente educativos, transmitir e expor conteúdos sobre habilidades sociais, para que o outro aprenda sobre habilidades sociais, estabelecer limites e disciplina e monitorar positivamente, ou seja, dar aquele reforço ou não, né, ou um tipo de reforço diferente para aquele sujeito, né, para saber se ele, para ele saber que ele está, de certa maneira, apresentando essas habilidades que são demandadas dele. A contingência sociocultural, ou seja, essas habilidades sociais e educativas dependem de cultura para cultura, elas variam de cultura para cultura, tá? Não são as mesmas para sempre. E os instrumentos mais utilizados na literatura brasileira, tá? São o IHSE-Prof, que é o Inventário de Habilidades Sociais e Educativas de Professores, é um inventário de autorrelato. O IHSE-Aluno, que é um inventário de relato de terceiro, ou seja, o aluno fala sobre as habilidades sociais que ele enxerga no professor, e o roteiro de entrevista de habilidades sociais de professores, esse sim vinculado a Bolsonaro e Silva, os outros vinculados ao grupo de Delprete, é um instrumento de autorrelato, cujo instrumento é uma entrevista. Então, passamos aí para a parte metodológica. Nós encontramos 23 artigos em periódicos das bases de dados Cielo, Lilat, PepSIC e IndexPSIC, que foram escolhidas por conta da sua credibilidade acadêmica, tá? Por serem bases de dados que suportam artigos revisados em periódicos, e a gente vai explicar como é que a gente chegou nesses 23 artigos. Então, esse trata-se de uma revisão sistemática da literatura, que usa essas quatro bases de dados, e fizemos a pesquisa online, tá certo? Nós vamos explicar agora as transformações que foram seguidas, o método de Galvão e Pereira 2014, o protocolo PICOS, os aspectos éticos e aplicação de critérios de exclusão e inclusão. Então, o método de Galvão e Pereira 2014 consiste em elaborar uma pergunta de pesquisa, buscar na literatura, escolher os trabalhos, extrair os dados a partir desses trabalhos, fazer uma avaliação da metodologia adotada, realizar uma síntese, avaliar a qualidade das evidências relatadas e escrever e publicar os resultados da pesquisa. Ainda, esses mesmos autores trazem o protocolo PICOS, que é muito comum na área da saúde,
que é um protocolo que pega 5 elementos para a gente olhar, né, que foram utilizados na leitura de cada um dos artigos. Primeiro, população, que nós escolhemos professores, intervenções vinculadas às investigadas, à investigação das habilidades sociais educativas de professores, comparação, a análise da comparação das variáveis, tá, que os autores fazem no processo de pesquisa, os outcomes ou resultados, que é o O, que é a descrição dos resultados obtidos, além da descrição dos estudos realizados na variável study, ou estudo S. Tá? Aspectos éticos. Como se trata de pesquisa de revisão da literatura, a gente não teve que submetê-la a comitê de ética. Então, utilizamos como palavras-chave as habilidades sociais e educativas, Educational Social Skills, Educative Social Skills, em inglês, porque é uma língua franca, então muitos periódicos brasileiros publicam artigos de autores brasileiros nessa língua, além, né, de uma língua amplamente falada no nosso contexto da América Latina, que é o espanhol. Então, falamos em habilidades sociais educativas, tá? Usamos essa palavra-chave. Como critério de inclusão, utilizamos periódicos brasileiros, artigos completos em periódicos, ou seja, revisados por pares, pesquisas sobre habilidades sociais educativas de professores em cenário nacional. Excluímos capítulos de livro, relato de experiência, relato de estágio, relato de monitoria, trabalho de conclusão de curso e dissertação e tese. Os primeiros, tá? Por quê? Porque eles não são revisados por pares, tá bom? Exceto talvez os trabalhos de conclusão de curso, mas eles não estão no nível adequado da pesquisa científica, justamente por conta do tipo de gênero textual que ele se propõe. As dissertações e teses, no entanto, elas já têm uma preocupação, por exemplo, com a originalidade, com a publicação científica, mas elas foram excluídas por conta do volume e por conta de uma premissa que nós estamos partindo, de que, recentemente, a CAPES orienta que os alunos de mestrado e doutorado publiquem seus artigos. Então, é natural, é de praxe de se esperar na prática acadêmica, que as dissertações estejam vinculadas a um artigo publicado. Então, nós entendemos que seria interessante excluir dissertações e teses. Nós encontramos como resultados, então, 4 categorias. Tá? Estudos teóricos, estudos empíricos com intervenção, estudos empíricos sem intervenção, estudos de validação de instrumento. Então, vamos lá para cada um. 2 estudos teóricos, ou seja, a menor quantidade, 5 estudos empíricos, a segunda maior quantidade das 4 categorias, 13 estudos empíricos sem intervenção. Então, tem uma diferença aí. Os 5 são com intervenção e os 13 são sem intervenção. E mais 3 instrumentos de validação e calibração. Desculpa, 3 estudos de calibração e validação de instrumentos. Então, aqui nós temos uma síntese desses resultados. Tá? Foram 2 estudos teóricos. Um era uma revisão de literatura, que nós citamos aqui como motivação para esse trabalho, e o outro era a construção de um quadro teórico, ambos vinculados à mesma autora, que é a Joane Vieira Santos. Os estudos empíricos com intervenção foram 5. São pesquisas de campo mais uma intervenção planejada com fins de influenciar as habilidades sociais de professores. Então, o que a gente encontrou aí? Que foram aplicadas intervenções para diversos níveis de ensino e foram encontradas uma diversidade de estratégias de pesquisa, todas muito adequadas ao objeto de estudo que elas visavam analisar, que são as habilidades sociais educativas de professores e adequadas às perguntas de pesquisa que faziam. Além de que tem uma novidade aí. Algumas pesquisas já começam a relacionar outras variáveis, como, por exemplo, a autoeficácia, habilidades sociais na infância, e outras variáveis, até como a saúde mental, por exemplo, não nesse caso, mas no próximo que estou descrevendo para vocês, que foram, né, as pesquisas de campo com objetivo de descrição ou mensuração, tá? 13 artigos, que foram aplicados para diversos cenários, tá certo? Não tem a intervenção aí, é só a mensuração que é feita. Uma pesquisa de campo com objetivo de descrever ou mensurar. Então, nós temos educação especial, bullying, situações difíceis, problema de comportamento e saúde mental docente foram as temáticas que se relacionavam às habilidades sociais educativas dos professores. Alguns estudos também foram interessantes por serem estudos que estão inaugurando uma outra modalidade metodológica, que é a do relato do terceiro. Ou seja, muitos dos instrumentos, eles são prioritariamente de autorrelato, então o professor ele afirma que faz tal coisa, mas não necessariamente a visão do professor corresponde à realidade. Então, o que acontece? Nós vemos aqui, alimentamos também os resultados de pesquisa com relatos de terceiros,
que podem ver a situação de uma perspectiva diferente e assim complementar para uma melhor visão do panorama geral da coisa. Então, por exemplo, expectativas de pais sobre os comportamentos, sobre as habilidades sociais educativas de professores e os relatos de alunos sobre as habilidades sociais dos professores que têm, né, foram relatos de terceiro também utilizados. E no último, né, na última categoria, que é calibração e validação de instrumentos, a aferição de validade, fidedignidade, norma de instrumento é o objeto desse tipo de estudo. O objetivo desse tipo de estudo é esse. Tá? Então, encontramos aplicação para diversos níveis de ensino, como, por exemplo, o ensino superior, com o trabalho de Vieira Santos e outros em 2022, e encontramos também a validação de instrumentos clássicos como o RE-HSEPR, de Bolsoni e Silva e outros. Então, como conclusão, nós apresentamos aqui um contexto rico de pluralidade teórico-metodológica, ou seja, temos dois campos teóricos hegemônicos, que são os vinculados aí a Delprete e a Bolsoni e Silva, tá? Que enxergam de maneira ligeiramente diferente o campo, mas que têm contribuído avidamente para a produção de material de qualidade nesse campo. Outra coisa importante que não tinha nas pesquisas anteriores é a relação das habilidades sociais e educativas com outros construtos, além, né, de estratégias metodológicas mais aprofundadas, como a observação direta, ou seja, há estudos agora que têm feito observação direta do comportamento dos professores, que é uma modalidade diferente do autorrelato e do relato de terceiro. É, de fato, a observação direta avaliada por juízes. Tá? Então, mais de uma pessoa faz a observação direta e depois elas vão comparar para chegar numa espécie de consenso que dá maior fidedignidade para esse tipo de observação. E a construção de programas de treinamento tem sido mais frequente, tá? Em habilidades sociais educativas de professores, bem como a sua testagem. Então, chegamos ao final da apresentação. Agradeço a você pela sua atenção e desejo-lhe um excelente final de semana e até mais.